Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Marina, eu sou professora, pedagoga, né? E especializada em educação especial e inclusiva. E hoje eu trouxe um vídeo para vocês com 8 dicas de como ter filhos mais obedientes. Depois cada uma dessas 8 dicas vão ser vídeos que eu vou gravar. E também eu vou gravar um vídeo falando só sobre desobediência, sobre o que é a desobediência, né? Porque às vezes a gente se confunde um pouco sobre a criança está nos desobedecendo, nos afrontando, e às vezes a gente não está entendendo algum sentimento, às vezes a gente sai, a criança já está cansada ou está com fome, e aí a gente acha que está desobedecendo, está dando birra, e se a gente conseguir compreender esses sentimentos e tudo isso, fica muito mais fácil da gente saber lidar com isso. Então, se você quer saber mais, por favor, já se inscreve no canal e já dá um like para você não esquecer. Então, vamos lá. A primeira dica é: eduque sem culpa. Já aconteceu com vocês de por acaso você chegar em casa e aí ter tão pouco tempo com seu filho que você fala, ai, vamos deixar ele fazer o que quiser, né? Deixa ele assistir o desenho, deixa porque eu já tenho tão pouco tempo, eu vou usar o tempo que eu tenho pra reprimir, pra brigar. E aí às vezes a gente se confunde e fica com aquele sentimento de culpa de educar nossos filhos. Mas se nós não fizermos isso, ninguém vai fazer isso por nós. E educação é fundamental. Então a gente precisa aprender a educar sem culpa. E juntamente com essa dica de educar sem culpa, a gente tem que lembrar que todo momento nossos filhos estão nos observando, né? Então, se ele percebe que a gente está sentindo culpa, se ele percebe que a gente fala uma coisa e faz outra, tudo isso poderá e será usado contra nós. A segunda dica é criar um vínculo afetivo. E nessa dica, o que é aconselhado é que a gente disponha de pelo menos 15 minutos por dia para os nossos filhos. Sem televisão. Então não é aquele momento, vamos assistir um desenho juntos. Não. É o momento de conversar, de saber como foi o dia um do outro. Às vezes até a criança quer nos ouvir, nossos filhos querem saber também da nossa vida. Então às vezes eles estão curiosos, né? Esses dias mesmo minha filha me perguntou, mamãe, por que as crianças na sua escola te chamam de professora? Aí eu falei, filha, porque a mamãe é professora, né? E ela queria saber o que eu fazia no meu dia, na escola em que eu trabalho, como que era a minha rotina. E são nesses momentos que a gente cria esse vínculo afetivo. A terceira dica, que está relacionada com a segunda, é que a criança se sinta valorizada no seu papel na família. Então, que ela tenha o seu lugar à mesa, que na hora que você vai fazer alguma atividade ela possa ajudar, que ela tenha a responsabilidade dela em casa, para que assim ela se sinta valorizada, se sinta importante. E tanto essa quanto a dica anterior vão fazer com que a criança sinta menos necessidade de chamar sua atenção. Então, se ela se sente valorizada, ela se sente respeitada, ela sabe que ela tem um momento diário com você, tudo isso vai fazer com que ela tenha menos necessidade de desobedecer e de afrontar você, né? Não afrontar no mau sentido, mas ela faz aquela desobediência para que chame a sua atenção. E se ela sabe que ela vai ter aquele momento com você, que ela é valorizada, que ela é respeitada, que ela tem o seu espaço na família, que ela entenda que o seu papel na família de criança, que ela precisa obedecer, isso vai fazer bem para ela, tudo isso vai ajudar com que ela precise afrontar menos, né? Precise chamar menos atenção. A quarta dica é que essa dica dá pra gente gravar mais uma série. É sobre a rotina. Então eu vou gravar mais vídeos aqui no canal falando sobre a rotina para os pais e para professores, né? A importância da rotina. Quando a criança tem uma rotina, ela sente menos ansiedade. E a ansiedade é uma das coisas que faz com que ela desobedeça, né? Porque a criança não sabe ainda lidar com as suas emoções, com seus sentimentos. Então, às vezes, ele externa isso da maneira errada, assim. Não é bem errada, né? Que a gente diz que ele tá aprendendo. Então, a gente não pode dizer que é errado. Mas da maneira que, às vezes, não é muito agradável. Então, a gente tendo uma rotina, ele já sabe que chegou o momento daquela coisa. Fica muito mais fácil e mais difícil de que ele desobedeça. Então, se ele já sabe qual é a hora de dormir, se ele já sabe que todos os dias aquele horário é o horário do dever de casa, se já sabe que depois das refeições vai escovar os dentes. Então, tudo isso cria uma rotina, né? E a gente tem que ter aquela rotina determinada e ajuda para que a criança fique menos ansiosa e desobedeça menos, porque ele já tem o hábito de fazer tudo aquilo naquele determinado horário, daquele determinado jeito. A quinta dica é de ordens claras. Eu me pego por muitas vezes fazendo isso. Se você também faz, coloca aqui nos comentários pra eu saber se não sou só eu. Eu me pego por muitas vezes falando assim com a minha filha, Fernanda, vamos dormir? E aí ela fala, não. Mas se eu fiz uma pergunta, eu dei o direito de resposta não, né? Então, o ideal é que a gente faça a frase no imperativo. Fernanda, é hora de dormir. Ou se a gente quer que a criança tenha mais autonomia, se a gente dá uma escolha,
ela se sente obrigada a falar uma daquelas duas coisas, né? Então, às vezes, a gente pode falar assim, agora a gente vai cantar uma musiquinha e dormir, ou eu vou contar uma história pra você e dormir? Então, a criança, ela sente uma autonomia, se sente importante, né, de poder escolher, e ela vai falar uma das duas coisas, às vezes até meio que automático, né? Você falou duas coisas, ela pá, falou aquela, e aí ela não desobedece. Que a gente possa também falar na linguagem da criança, né? E lembrar que eles entendem sim, às vezes a gente infantiliza, né, a criança demais. E a gente acha que eles não estão entendendo o que a gente tá falando, mas eles entendem sim, entendem tudo. Então a gente falar na linguagem deles, claro, mas falar sem medo. A sexta dica é: seja firme diante das birras. Então, o ideal é que a gente não faça nenhuma dessas duas coisas que eu vou falar agora. A primeira coisa é ceder, né? Então, a gente, quando tá em público, muitas vezes, eu já fiz isso, né? A minha filha quer mexer em alguma coisa lá que não pode, na casa de alguém, e aí a gente, pra criança não ficar gritando, dando escândalo, todo mundo vai ficar olhando, a gente fala, tá bom, né? Só vai. Tá, só faz o que você quer e me deixa em paz. E a segunda coisa é ficar brigando, né? Então a criança tá dando birra, tá gritando, você tá lá. Se você não parar, você vai ver comigo quando chegar em casa. Se você não parar, a gente vai embora agora. Ainda fala uma coisa que você nem vai cumprir, né? Que se você for cumprir, ainda, né, é menos mal do que se você nem vai cumprir o que você tá falando. Então, ou ceder, ou ficar ameaçando, brigando, dando sermão naquele momento, essas duas coisas não são as ideais para que a gente faça. Então, no momento da birra, a gente tem que ser firme, não ceder, mas também não adianta ficar batendo de frente, enfrentando. Tudo isso vai fazer a criança ficar mais nervosa, mais irritada, às vezes gritar mais, se estressar mais, e a gente vai também ficar estressado, irritado. Então, o ideal é distrair naquele momento, né? Distrair, depois a gente conversa. Quando a gente vai sair, também vou fazer um vídeo sobre isso aqui no canal. A gente tem os combinados, então a gente, quando chegar em casa, conversa sobre os combinados que fizemos. Mas nenhuma dessas duas outras coisas é legal. A sétima dica é saber lidar com a desobediência. Então, a gente pode assistir 1 milhão de horas de vídeos aqui no YouTube sobre como ter filhos obedientes, ler 50 mil livros de psicólogos, pedagogos, psicopedagogos, e fazer todas essas coisas, sermos pais totalmente equilibrados, mas em algum momento a criança vai desobedecer. A criança, ela tem todos os sentimentos que nós temos, de ansiedade, de estresse, de nervoso, de raiva, só que eles, diferente do adulto, né, que já sabe interiorizar isso, muitas vezes eles não sabem como lidar com isso e exterioriza isso. E aí por isso ele tá desobedecendo, não é para chamar a tua atenção, não é para te afrontar, mas é porque ele ainda tá aprendendo a lidar com esses sentimentos, com essas emoções. Então, mesmo que nós sejamos pais perfeitos, sigamos o manual do pai perfeito, que não existe, né? Mas se a gente fizesse isso, mesmo assim, as crianças desobedeceriam em algum momento. Então, a gente tá preparado para isso e não sentir pais frustrados, né? Falar, nossa, só o meu filho quer sair correndo no shopping, só o meu filho fica gritando porque quer tal coisa. Então, a gente não tem que se sentir culpado, nem se sentir frustrado por causa da desobediência das crianças. E a oitava dica, e muitíssimo importante, é conversar com as pessoas que estão nesse processo, né, de educação das crianças. Então, conversar com os nossos maridos, com o ex-marido, com as avós, com a babá, com a escola. Todos nós precisamos falar a mesma língua, para que nosso filho não fique confuso ou a gente tenha um trabalho perdido. Muitas mães que eu converso, até no meu trabalho e amigas minhas, falam pra mim que tem muita dificuldade na educação dos filhos. Às vezes até com o próprio marido que tá em casa, que pensa totalmente diferente delas em relação à criação. E muitas mães que são mães solteiras, né? E aí, às vezes, ou de pais separados. Então, ficam de segunda a sexta naquele processo de educação, de horário, de rotina, as coisas normais do dia a dia. Aí, chega no final de semana, vai pra casa do pai, vai pra casa dos avós e desanda tudo. Aí, vem no domingo à noite ou na segunda-feira uma criança totalmente diferente, totalmente desobediente. E aí, começa aquela rotina de novo. Você fica segunda, terça e quarta pra conseguir, né, melhorar. Aí fica quinta e sexta tranquilo, depois no final de semana desanda tudo de novo. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Coloca aqui nos comentários, eu quero saber quem que participa da educação dos seus filhos na rotina do dia a dia, se essas coisas acontecem com você, se você consegue falar a mesma língua que todo mundo que ajuda na educação dos seus filhos ou não. Coloca aqui nos comentários para eu saber e saber também qual desses tópicos vocês querem o próximo vídeo.
tá bom? Coloca aí, gente, por favor, se inscreve no canal, curte o vídeo, que eu quero fazer um conteúdo muito especial voltado para vocês que me assistem, tá bom? Um beijo e tchau!